Meu bom Luiz, caros ouvintes, boa tarde. Diretrizes orçamentárias. A Prefeitura de Livramento continua a se descuidar em publicações no Diário Oficial. Dia 19/7, sexta-feira, ela publicou a Lei 1529, da agora 2024, que é a LDO, ou seja, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual, pelo artigo 1º, estabelece as diretrizes orçamentárias do município para 2025, que constará na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que ainda vai ser elaborada daqui até o final do ano. Toda lei tem lá no alto um resumozinho que é chamado de ementa, dizendo qual é a que a lei se destina. Nessa LDO, que estabelece as diretrizes orçamentárias, essa ementa dispõe sobre a elaboração da própria lei, da própria LDO. Ou seja, maluquice. O que ela dispõe está totalmente errado. O certo seria a elaboração da LOA. Ela dispõe sobre as diretrizes orçamentárias que vão compor a LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual. Significa que essa ementa choca totalmente com o artigo 1º da mesma lei. Pode parecer uma picuinha, uma bestagem que ninguém não percebe, mas é errado. Não é picuinha. É um grave e inaceitável descuido. Prioridades da gestão. E por falar em diretrizes orçamentárias, que já está constando lá na LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, agora 2024, essa lei estabelece quais serão as prioridades do governo municipal, que vão constar no orçamento de 2025. Estão lá, como prioridades. Saneamento básico, envolvendo água tratada suficiente, coleta e tratamento de esgoto, dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo, o manejo de águas pluviais, para evitar que elas invadam as casas, que alagam as ruas, etc. A inclusão de meios para as pessoas pobres proverem suas necessidades, como a vida digna, plena, incentivo à agricultura familiar, criação de oportunidades para o pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, desenvolvimento físico, psicológico, educacional, inclusão dessas crianças e adolescentes possa estar em algum tipo de situação de risco, garantia da qualidade de vida sustentável às pessoas, pela educação, pelo trabalho, pela segurança, seguridade e vida social. Proteger a mulher, garantindo-lhe a plenitude dos seus direitos. Ou seja, são prioridades de primeiro mundo. A gente não pode desconfiar que vão ser implementadas, que podem ou não serem implementadas, mas temos que ficar atentos. E essa implementação vai estar a cargo, vai ser obrigação do prefeito a ser eleito no próximo mês de outubro. Valdirando, Paulo Azevedo ou Joanina, o que for eleito. Pesquisa eleitoral. O jornal Eco, da vizinha cidade de Paramirim, publicou sábado, dia 20, uma pesquisa eleitoral, ou seja, os resultados de uma pesquisa eleitoral, que foi realizada nos dias 13, 14 e 15 agora de julho, em Livramento. Sem o entrevistador dizer nomes, na chamada espontânea, entrevista espontânea, a pré-candidata Joanina Sampaio teve 54,9% das intenções de votos. Paulo Azevedo, 28,9% e Valdirano Alves, 1,6%. Quando são apresentados os nomes, esses mesmos nomes, Joanina fica com 56,2%, Paulo Azevedo, 30,2%,
e Valdirano 1,6%. A rejeição, ou seja, aquelas situações em que o entrevistado não vota em nenhum deles, foi de 14,4% Joanina, 26,2% Paulo Azevedo e 20,6% Valdirano. A pesquisa completa, vários outros detalhes, está publicada em uma matéria do jornal Eco. Eu costumo dizer, sempre venho dizendo isso nos últimos anos, que pesquisas eleitorais devem ser vistas com muita reserva, porque elas deixaram de ter aquela finalidade antigamente, né, até mesmo para servir de base, de estratégia, para orientar, para informar eleitores, etc. Elas servem hoje como elemento de marketing. E por que gera a dúvida? Porque quem compra a pesquisa vai querer que os resultados sejam favoráveis a ele, que comprou, para poder ele engabelar, ele induzir os eleitores. Olha, o meu candidato vai ganhar e tal, uma coisa mais ou menos assim. E aí, necessariamente, a pesquisa não é mentirosa. Tem as mentirosas, tem as fraudes, mas necessariamente não é mentirosa. Basta fazê-la dirigida, né? Vai ouvir as pessoas num ambiente favorável àquele candidato. Então é muito fácil de dirigir e ter o resultado que o cliente quer, aquele que compra a pesquisa quer. Por isso que, independente de quem faça a pesquisa, seja o Eco, seja quem for, eu as vejo com muita reserva, e a pessoa precavida também vai ter que ter esse cuidado, para não se surpreender depois. Não é exagero lembrar aqui que o Eco é um jornal muito influente na região de Paramirim, mas ele foi parceiro aqui em Livramento do prefeito, né, em trabalhos de marketing, em encomendas de pesquisa eleitoral. Então essa parceria, a gente tem que ficar atento a isso para ver até que ponto ela não influencia na condução da pesquisa. O fazedor de pesquisa, para ser mais claro, vai querer estar sempre agradando quem compra a pesquisa na mão dele, né? Então, veja as pesquisas, independente de mérito, de candidato e tal, mas veja com esse cuidado. E, por último, a mensagem de hoje, adaptada da internet, é sobre um filho que se irritava constantemente com as cobranças que o pai lhe fazia. Como? Se não vai usar, desliga o ventilador. A TV está ligada sem ninguém vendo. Não gaste tanta água. O rapaz ficava incomodado com aquilo, não gostava, mas tinha de tolerar. Até o dia em que ele viu num anúncio de emprego a oportunidade de sair de casa e se livrar daquilo que para ele era uma apurrinhação. E pensou: assim que conseguir esse emprego, sairei desta cidade e me livrarei de tanta implicância do meu pai. E no dia que ele saía para ir se submeter à entrevista de emprego, o pai, que sabia da situação, disse a ele: responda sem hesitar as perguntas. Seja confiante e firme, mesmo quando não souber a resposta. E lá no local da entrevista, assim que ele chegou, ele percebeu que havia várias coisas que lhe pareceram erradas, né? Por exemplo, não havia seguranças para proteger a entrada da empresa, a porta estava aberta, escancarada, sem ninguém. Então ele resolveu fechar a porta por questão de segurança e entrou. Já lá dentro ele viu que o jardineiro deixara a água escorrendo por uma mangueira que já estava indo para a rua, desperdiçando. Então o rapaz não suportou ver o desperdício e direcionou a mangueira para molhar as plantas. Na recepção não tinha atendente, só uma placa mandando a pessoa subir para o primeiro andar.
E enquanto transitava por dentro já do prédio da empresa, ele viu muitas lâmpadas acesas sem necessidade, pois a luz natural era perfeita. Então ele lembrou-se da frase do pai que ele considerava irritante: por que sai da sala e deixa a luz acesa? E assim ele desligou aquelas lâmpadas que desperdiçavam a energia lá na empresa. Por fim ele chega a um salão cheio de gente. Eram os candidatos ao mesmo emprego que ele procurava. E imaginou que não teria a menor chance. Um pouco nervoso, ele foi para um corredor onde um tapete com uma frase de cabeça para baixo dizia: seja bem-vindo. Então o jovem abaixou-se e endireitou o tapete, botou na posição certa. Eram hábitos que o irritava em casa, mas que tornaram-se difíceis de serem esquecidos. E com base na experiência de casa, ele foi ajustando tudo que viu fora do lugar. Enquanto caminhava para a sala da entrevista, e finalmente viu-se diante do entrevistador. O entrevistador, sem olhar para o rapaz, foi logo perguntando: quando você pode começar a trabalhar? E o moço levou um susto e pensou que se tratava de uma brincadeira. Mas o chefe logo explicou: olha, nós não fazemos perguntas. Elas não avaliam nada. Nós avaliamos as atitudes das pessoas. E suas atitudes, desde que entrou em nosso prédio, foram avaliadas por câmaras estrategicamente instaladas. E desde que entrou, você foi ajustando tudo que lhe pareceu fora do lugar, errado. Tudo que lhe pareceu errado. Mas tudo aquilo foi deixado de propósito justamente para o teste. E você foi o único que se incomodou com o que viu e ajustou tudo. Portanto, está contratado. Passou no teste. Então aquele rapaz deu-se conta da sabedoria do pai e foi comemorar a vitória com ele. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.